Nós pegamos a nossa confissão de fé, por exemplo, no que diz respeito à vida cristã. Como é que o crente presbiteriano, já que nós temos a nossa confissão de fé, deve se comportar no que diz respeito àquilo que a sociedade diz sobre o casamento? No nosso país, nós temos agora uma lei que permite o divórcio de drive-thru, né? Igual o McDonald's, você passa do carro de um lado e pega um papel do outro lado, é muito rápido. O divórcio que a lei vai dizer que pode ser por qualquer motivo. Como é que nós vamos nos portar diante disso? Nós temos na confissão de fé um ensino bíblico que nos fala a respeito de como é o casamento. Se nós quisermos saber como é que o crente deve viver no mundo de forma a glorificar a Deus, a gente está falando do secularismo, nós vamos ver que a confissão de fé, interpretando a Escritura, vai mostrar que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a confissão vai facilitar bastante o nosso entendimento da Escritura, não que ela seja a Escritura, mas ela vai ser uma porta de entrada muito interessante para o estudo dos temas da Escritura. A nossa Constituição diz que a confissão para nós é um documento de fé e é uma interpretação fiel da Escritura. A única coisa infalível para nós é a palavra de Deus e a própria confissão ela deve se adequar à palavra de Deus. A preocupação dos teólogos de Westminster é tão interessante que eles mesmos vão dizer que os concílios falham e erram. E eles eram um concílio estabelecido. Então eles mesmos estavam declarando o seguinte: olha, nós podemos errar. Não é porque nós estamos elaborando documento que nós vamos acertar sempre, ou tudo que a gente fala está certo. Então a Igreja Presbiteriana tem um livro, que é a Escritura, a Palavra de Deus, que deve regular a vida e a prática dos seus membros. Quanto à culpa de uma igreja não confessional... Não, uma igreja... Pessoas não confessionais. Pessoas não confessionais dentro de uma igreja confessional. Líderes, né, oficiais. Muito disso é culpa de ministros, pastores docentes. E aqui eu me coloco no meio dos pastores docentes. Eu falo lá na igreja, concordando com um antigo professor meu, que a nossa igreja ela chegou no ponto que ela chegou por causa dos presbíteros. Ou seja, os presbíteros abriram mão do seu direito estabelecido pela Constituição, pela Bíblia e pela Igreja, de pastorear o rebanho e de frear aquilo que os pastores estavam fazendo em exagero. Então, muitos presbíteros abriram mão e deixaram o pastor fazer o que ele quis fazer. Mas a nossa igreja só não está pior do que está por causa dos presbíteros. Porque muitos deles acabaram barrando os pastores. Aí um presbítero lá na igreja perguntou o seguinte para mim: pastor, e quando a gente está na reunião do conselho e o pastor bate na mesa e diz que tem que ser do jeito dele? Eu falei assim: manda ele embora. Ou se vocês podem mandar o pastor embora. Se ele bate na mesa e fala que vai ser do jeito dele, é porque vocês estão dizendo, então a culpa é de vocês. O tempo todo. Tu diz isso na frente dos meus presbíteros aqui. É lógico. Então, eu falei para eles mais ainda: o dia que eu bater na mesa, me manda embora. Porque se você sucumbir à autoridade de uma pessoa que quer fazer o que ela bem entende na igreja, não é o correto, é abrir mão daquilo que nós devemos fazer. Episcopal na igreja presbiteriana, né? É isso aí. Então, se nós pensarmos em termos mais pontuais, eu creio que a culpa é nossa, como líderes, de não discipular, de não ensinar. Eu, por exemplo, quando fui para a igreja presbiteriana, fui batizado, já estava há algum tempo na igreja, quando alguém me falou assim: porque Deus predestina as pessoas. Eu falei: como é que é esse negócio? Porque Deus escolhe uns e outros não. E eu me revoltei. Falei: não, é isso que a igreja cria, eu estou fora, vou embora dessa igreja. E aí me apresentaram um livrinho de um batista, foi o Spurgeon, aquele sermão dele sobre eleição, e aí que eu comecei a pensar sobre o negócio. E eu acho que foi a minha segunda conversão aí eu virei calvinista. Eu era crente em Jesus Cristo e agora abracei a fé calvinista e reformada a partir de então, mas nós não instruímos. Parece que as pessoas têm uma urgência muito grande em ver pessoas chegando na igreja. Então a pessoa chega na igreja, nós queremos que ela seja membro. E não gastamos tempo ensinando, instruindo, e daí a pouco ela vai descobrir o que é a igreja.
Então, a culpa da liderança. Se a gente pegar historicamente, nós vamos ver que aqueles que vieram para o Brasil já eram calvinistas de segunda geração, se eu puder falar assim. Pessoas que não estudaram, por exemplo, Calvino, de primeira mão, e estudaram pessoas que falaram de Calvino. E isso perdurou no Brasil durante muito tempo. A primeira edição das Institutas é de 86, salvo engano. E só como... Oi? E ruim. Ruim é por sua conta. É por minha conta. É. E ela foi começada a ensinar no SPS, que foi o único seminário que dava as institutas para os seus pastores. Até então, os pastores que ouviram falar ou que leram Calvino eram aqueles pastores que tinham acesso ao inglês e que liam inglês e que se interessavam em procurar esses livros. Então nós vivemos um grande tempo em que os pastores não conheciam na prática a teologia reformada, só de ouvir falar. Essas coisas elas vão virando uma bola de neve e chega no estado que nós chegamos. Pessoas que não têm nada a ver com a fé reformada e que batem no peito dizendo eu sou reformado, mas eles não sabem o que é ser reformado. O que tem me dado mais tristeza ultimamente é ouvir alguns termos, eu até brinquei esses dias dizendo que daqui a pouco alguém vai se dizer adventista reformado ou testemunho de Jeová calvinista. Porque estão restringindo o reformado a crer na predestinação. Para alguém ser reformado hoje, ou ser considerado reformado, basta crer no tulipe. Crer no tulipe é reformado. A fé reformada ela é muito mais abrangente do que o tulipe. Calvino falou muito mais sobre oração, por exemplo, do que sobre predestinação, se a gente pegar Calvino como referência no meio reformado. Então há um conjunto de fatores que colaboram para isso. Quais são os seus projetos atuais? O que é que você espera do futuro? Eu tenho me dedicado bastante à questão do aconselhamento. E o meu sonho hoje é ver uma igreja conselheira. Na prática, nós já somos conselheiros, não é isso? Todo mundo dá conselho aqui. Não dá? Todo mundo aqui dá conselho. O grande desafio é que a igreja continue fazendo o que ela faz, mas com uma cosmovisão bíblica e para uma perspectiva bíblica. Isso torna um aconselhamento bíblico. É um aconselhamento que parte do conselho de Deus e não do meu conselho. É um aconselhamento que leva em conta aquilo que Deus quer para a vida do homem e não aquilo que a minha experiência diz que funciona ou que não funciona. Então é treinar conselheiros na igreja para que tenhamos aquilo que Paulo instrui a igreja, né? Sejamos de fato aptos para admoestar uns aos outros. Um versículo. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Horas vagas. Internet. Infância. Tempo gostoso. Um desafio. Me conformar cada dia mais à imagem de Cristo Jesus. Ontem, aprendizado. Hoje, tentando colocar em prática o aprendizado. Amanhã, verificar se eu conseguir. Juventude. Juventude é época... Não. Juventude é uma época gostosa, época que deve ser aproveitada, o vigor para o trabalho de Deus. Esporte. Por enquanto eu estou parado, mas eu gosto muito. Eu acho o esporte fundamental na vida de uma pessoa. Desculpa quem não gosta. Um livro. Fora a escritura, Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Viagem. Fernando de Noronha. Gostoso. Massa, de qualquer espécie. O que é que você gosta? Da minha esposa, da minha família. Não gosto. Hipocrisia. Uma música. Castelo Forte é o nosso Deus. Um instrumento. Bateria. Um sonho. Uma igreja conselheira. Uma comida. De novo comida? Só porque eu sou gordinho. Macarrão, alho e óleo. Uma bebida. Coca-Cola.
foi o mais imponente? Um lugar, Minha casa. um conselho, O conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Estejam prontos a ouvir a palavra do Senhor, encham o coração da Escritura, a fim de não pecar contra aquele que nos redimiu. um momento inesquecível, Meu casamento, uma grande alegria, o nascimento da minha filha, Salvador. Salvador, terra de todos os santos, então cabe mais um.